Se coloca de pé, meus irmãos, para lermos a palavra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 40 ao 42. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versículos 40 ao 42. Nós vamos ler a santa palavra do Senhor. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Queridos irmãos, nós vivemos hoje numa época em que as coisas elas não são mais feitas para durar. Antigamente uma pessoa entrava num emprego, num trabalho e se aposentava naquele trabalho, não é, irmão Lauro? Entrava no emprego, se aposentava no emprego. Eu converso com muitos irmãos aqui da igreja, irmãos já avançados em idade, que se aposentaram do seu primeiro trabalho, se aposentaram do seu primeiro emprego. Os casamentos também eram feitos para durar, né? Olha ali o pastor Osmar. Quantos anos, pastor Osmar, o senhor tem de casado com a irmã Hilda? 46 anos de casamento. Há dias atrás na internet viralizou a notícia de uma famosa aí, cujo casamento durou 24 horas, né? Os irmãos têm ideia do que é isso? Não passou nem pelo teste da lua de mel. 24 horas durou o casamento. Está ali o pastor Osmar, 46 anos casado. E é interessante que nós olhamos até mesmo para as pessoas que não servem a Deus, que são mais antigas, que os casamentos duravam mais, né? Mesmo com os embates, as intempéries, as dificuldades, mas as pessoas honravam a palavra, honravam o compromisso, honravam a aliança e permaneciam firmes, apesar dos apesares. Quando nós olhamos para a vida cristã, também é assim. Muitos irmãos aqui na igreja servem a Deus há tantas décadas, há tanto tempo. Muitos irmãos que quando o nosso pastor inaugurou a igreja, eles já serviam muito tempo ao Senhor em outros lugares. E os anos se passaram, as décadas se passaram, mas eles permanecem firmes na palavra. Aleluia. Permanecem firmes na fé. Quer ver, irmão Aloysio, quanto tempo o senhor tem de fé? 46 anos. O que o pastor Osmar tem de casamento, né? O irmão Aloysio tem de fé. Alguém aqui tem mais do que 46 anos de fé? Quantos anos, pastor? 48 de fé. Só de fé. É uma vida, né, meus irmãos? Então tem muita gente que hoje está na igreja e amanhã não está mais, né? São crentes de pouca duração. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, vai falar que muita gente ouve a palavra, ele tem aquela empolgação, ele recebe a palavra com alegria, mas porque não tem raiz, ele é de pouca duração, e quando vem a luta, logo ele desanima na fé. Então tem muitos cristãos que são assim hoje, são crentes de pouca duração, dura muito pouco. Na primeira luta já estão desanimados. Na primeira luta já estão saindo da igreja. No primeiro problema e dificuldade já abandonam a Jesus. Só que não é isso que Deus tem para nós. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma fé firme e inabalável em Cristo Jesus. Uma fé que supera os desafios do tempo, uma fé que supera as crises, uma fé que supera as dificuldades, uma fé que é um verdadeiro casamento com Jesus. Quando você está lá diante do juiz, você diz na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade, na saúde ou na doença, eu honrarei esta mulher, eu honrarei esse homem, e Deus espera no mínimo o mesmo de nós. Que na prosperidade nós honremos a Ele, mas quando a adversidade vier, nós permanecemos honrando o nome do Senhor, aleluia. E talvez alguém se pergunte, eu entendi isso, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Jesus ele vai ter nesse capítulo 1 de João,
o seu primeiro encontro com um que vai ser um dos apóstolos do Senhor, chamado Pedro. Mas nesse encontro, no versículo 41, diz que Jesus acha primeiro a Simão, aliás, o seu irmão André acha ele e diz: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Ele o leva a Jesus e olhando Jesus para ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Jesus não faz isso, meus irmãos, em vão. Jesus faz isso intencionalmente. Jesus muda o nome de Simão para Cefas, porque ele tinha um propósito aqui para nos ensinar. A palavra Simão significa temperamental. Quem se lembra que Pedro era muito temperamental? Em um momento Pedro está lá dormindo, Jesus estava orando e Pedro dormindo, Tiago, João dormindo, né? E de repente os soldados chegam para prender a Jesus, e de repente ele já se levanta, tira a espada e corta a orelha de Malco, né? Foi assim da água para o vinho repentinamente. O homem que estava cochilando, babando, agora tira a espada e corta a orelha de Malco. Um homem extremamente temperamental. Só que a palavra Simão significa também volátil. E volátil significa aquele que não tem estabilidade, aquele que não tem firmeza. E nós vemos isso na vida de Pedro também. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 22, nós estamos em João capítulo 1, volta um pouquinho, irmãos, em Lucas no capítulo 22. Quem está entendendo a palavra diz glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 22, 54 vai dizer assim: então prendendo Jesus, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos eles assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. É curioso que um dos evangelistas vai dizer que essa criada aqui era uma mocinha muito nova, quase que uma criança. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Pedro está negando a sua fé diante de praticamente uma criança. Ele nega que conhece a Jesus. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nós estamos aqui diante de um fato em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas antes desse mesmo Pedro negar a Jesus, Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, seja açoitado, seja zombado, seja desprezado pelos gentios, seja morto, e ao 3º dia ele ressuscite. Mas Pedro vai dizer: Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Se for necessário, eu vou lá na cruz, eu morrerei em teu lugar, mas o Senhor não morre. E quando Jesus fala que ele iria negar, ele diz: Senhor, está vendo os outros 11 aqui? Olha, todos eles podem negar o Senhor, mas eu nunca, jamais te negarei. Mas quando esse Pedro se encontra com uma pequena criada, quase que uma criança, olhando para ele dizendo: você é crente, você tem jeito de crente, roupa de crente, fala como crente, ele diz: eu não sou crente. Ele nega o nome do Senhor, porque Simão é volátil, Simão é instável, Simão não tem firmeza na fé. Quando Jesus morre, meus irmãos, lá em João no capítulo de número 21, quem se lembra quando Jesus chama Pedro para ser um pescador de almas? Ele estava lá trabalhando, ajustando as redes, né? Na verdade foi na pesca, né? Foi na pesca. Jesus diz: vinde, agora eu vou fazer de você pescador de homens. Mas quando Jesus morre, esse Pedro fica tão desanimado, tão desmotivado, tão desesperançoso,
que ele olha para os discípulos e diz assim: sabe de uma coisa? Vamos embora pescar? Vamos pegar a rede de novo? Vamos pegar a varinha de novo? Vamos pescar? Jesus tinha chamado ele da pesca, para ser um obreiro. E agora ele está dizendo: vamos voltar para a pesca outra vez. Porque ele era Simão. Quem está entendendo diz amém. Amém. Não tinha firmeza. Ele era volátil. Mas Jesus está dizendo: Simão, eu vou mudar o seu nome. Você a partir de agora será chamado de Cefas. E a palavra Cefas significa estável como uma rocha. Aleluia. Jesus está dizendo: Pedro, você é instável. Qualquer coisa faz você negar o meu nome, qualquer coisa faz você abandonar a fé, qualquer coisa te tira da igreja, mas você vai ter um encontro comigo, eu vou transformar a sua vida e te tornarei um homem estável como a rocha, firmado na minha palavra. E é isso, meus amados, que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tirar dessa condição de Simão, que não tem estabilidade espiritual. Hoje ora, amanhã não ora. Hoje vem para a igreja, amanhã não vem para a igreja. Esse mês ceia, no mês que vem não ceia. Hoje é crente, amanhã é mundano. E Deus quer nos dar, meus amados, uma fé firme, que passem o tempo, passem os anos, chega o ano que vem, e o outro, e uma década, mas você permanece servindo a esse Jesus maravilhoso, porque você é Cefas. Você é estável como uma rocha. Aleluia. Então, irmãos, muita gente é assim. Deus tem um chamado tão maravilhoso, mas é igual Pedro. Jesus morre e Pedro diz: eu vou pescar. Quanta gente que está assim, diante das decepções, porque Pedro imaginava que Jesus seria aquele que tiraria o povo judeu debaixo do domínio político dos romanos e estabeleceria o seu reino político aqui nessa terra. Era isso que ele esperava, mas agora Jesus está morto, as esperanças de Pedro se acabaram. Mas de repente Jesus ressuscita ao terceiro dia e aparece a Pedro, meus irmãos. É por isso, irmão, que o crente ele precisa ter uma experiência com Deus. Sabe por que muitas vezes a pessoa hoje está firme e amanhã não está? Porque não teve uma experiência com esse Cristo ressuscitado. Porque quando você tem uma experiência com Ele, isso muda a sua vida de Simão para Cefas. Pedro agora tem um encontro com o Cristo ressuscitado, e esse Jesus diz assim: olha, ficai no alto de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Pedro estava lá, Pedro, mais alguns irmãos, mais algumas irmãs, eram cerca de 120 pessoas, eles oram 10 dias consecutivos, O Espírito Santo desce. Esse mesmo Pedro se levanta e começa a pregar a palavra corajosamente. Só que tem um detalhe: por causa da repercussão espiritual, só no primeiro sermão, foram 3.000 almas salvas, irmão Diácono Danilo. 3.000 almas. Vocês acham que o diabo ficou feliz, irmãos? Não. O diabo começou a se levantar. E o diabo usou as autoridades religiosas para tentarem barrar a obra de Deus. E pegaram esse Pedro e sabe o que fizeram? Açoitaram a esse Pedro. Só que agora, meus amados, ele tinha saído do estágio de Simão para ser estável como uma rocha, como uma pedra firme no Senhor. E a Bíblia diz que ao invés de sair de lá choramingando, entristecido, dizendo: sabe de uma coisa, eu vou desistir desse evangelho, eu preguei, ganhei as almas, e olha o que o Senhor me deu em troca, eu levei uma surra. Não, diz a Bíblia que eles saíram alegres por se acharem dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você não viu aqui o irmão cantando? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nós não cantamos hoje aquele hino assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com... Mas já viu a história desse hino? É um irmão que perdeu a esposa, perdeu os filhos em um naufrágio, e quando ele perdeu, Deus deu para ele essa letra para consolar ele: sou feliz com Jesus. Se fosse um Simão, tinha desanimado,
Quando os filhos naufragaram, a esposa naufragou naquele navio, a fé dele também teria naufragado. Mas como ele era um Cefas, firmado em Cristo, a rocha inabalável, ele escreveu uma canção que atravessou os séculos e se tornou um clássico na história da igreja. Sou feliz com Jesus. Então esse Pedro está dizendo, olha que maravilha, nós apanhamos por causa do nome de Jesus. Nós estamos aqui, olha, cheio de hematomas por causa do nome de Jesus. Nós fomos presos e rejeitados por causa do nome de Jesus. Aí esse Pedro vai pregar de novo, irmãos. Ele vai agregar quase 8.000 almas, diz a Bíblia. E o diabo vai se levantar de novo. Chegamos para eles e dizem assim, vocês estão proibidos de pregar essa palavra. Esse mesmo Pedro, porque Pedro também significa rocha, né? Cefas é um nome aramaico e Pedro é grego, mas é a mesma coisa, estável como uma rocha. Aleluia. Esse Pedro vai dizer, vocês querem nos impedir de pregar essa palavra aqui? Vocês querem nos impedir de falar do nome de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mas o que aconteceu, irmãos, com esse Pedro, que antes, diante de uma criança, negava o nome de Jesus, agora está diante das autoridades judaicas, está diante das autoridades romanas, e ele mantém a sua fé firme no Senhor. Lá no capítulo 12 de Atos, vai dizer que Herodes mandou prender Tiago, matou Tiago à espada, e Pedro era o próximo a ser decapitado, e lá na prisão, sabe o que ele fazia? Diz a Bíblia que Pedro dormia, estava descansando no Senhor. Irmão, você conseguiria dormir sabendo que no outro dia seu pescoço ia rolar? Né? Difícil, né? Mas sabe o que é isso? Um homem estável como uma rocha na presença de Deus. Vamos lá para os Salmos, irmãos. Eu acho tão bonito esse Salmo. Salmo de número 125. Vocês estão recebendo a palavra, irmão? Dá um glória a Deus aí quem está recebendo a palavra. Salmo 125, verso 1 diz assim, olha... Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abala, mas permanece. Oh, glória a Deus. E é claro, irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu estou ciente que muitas vezes na minha vida eu sou um Simão. Quem aí já foi muitas vezes um Simão também? De ver assim a sua fé quase, né? Jesus uma vez olhou para ele e falou assim, ô Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia! Quantos de nós, irmãos, que estamos aqui hoje, que se fosse depender de nós, nós voltaríamos para o mundo. Nós voltaremos para as drogas, voltaremos para a bebida, voltaremos para a prostituição, voltaremos para o pecado, voltaríamos para aquela vida velha, porque somos um Simão. Muitas vezes na nossa vida nós somos um Simão, mas a nossa esperança é que há um Jesus dizendo, eu roguei por ti para a tua fé não desfalecer. E o Senhor tem nos sustentado. Amém, meus irmãos? Então é isso que Deus quer fazer conosco, nos transformar de um Simão para um Cefas, nos tornar um verdadeiro monte Sião que não se abala, mas que permanece para sempre. Irmãos, a coisa que eu acho muito bonito ver as crianças na igreja, os adolescentes na igreja, os jovens na igreja, mas sabe o que eu acho muito mais bonito ainda? Ver os irmãos de cabelinho branco na igreja, aqueles que passaram o tempo, atravessaram as décadas, os anos, e eles permanecem servindo ao Senhor, permanecem firmes na fé, inabaláveis, meus irmãos. Isso é maravilhoso, mas é preciso entender, meus irmãos, que para ter uma fé inabalável é necessário uma construção espiritual. Quem entende isso diz amém. É necessário uma construção espiritual. Eu já vou encerrar. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo de número 6 e o versículo 46. Então, para sair do estágio de Simão para ser um Cefas, primeiro você precisa ter um encontro verdadeiro com esse Jesus Cristo crucificado, esse Cristo ressurreto, né, irmão Diácono Joaquim? Que mudou assim, irmãos, ó, da água para o vinho a vida desse Pedro. Que coisa maravilhosa. Lucas capítulo 6, quem encontrou diz glória a Deus.
Versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou. E fez o que, irmãos? E cavou. Quem aqui já trabalhou na construção civil dos irmãos? Né? Eu trabalhei também, cavando buraco. Dá um trabalho danado, não dá? Ó, esse homem cavou, ou seja, tem uma vida espiritual solidificada, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho ou não dá, irmãs? Você acha que é fácil vir na igreja culto após culto? Vir na ceia mês após mês? Ano após ano permanecer firme, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, sendo obediente à palavra, vencendo as tentações, dizendo não para o mundo, para a carne, para o pecado, renegando tanta coisa para servir a Jesus. Você acha que é fácil? Não é fácil, mas cada vez que você ler essa palavra, você está cavando um pouquinho mais. Cada vez que você vem ao culto, você está cavando um pouquinho mais. Cada vez que você participa da ceia, você está cavando um pouquinho mais. Esse homem cavou, irmãos, e abriu bem fundo. Não foi aquele buraquinho raso, foi um buraco bem fundo, diz a Bíblia. E pôs os alicerces aonde? Sobre a rocha. Eita, glória a Deus. Há um tempo atrás, uns irmãos aqui da igreja me chamaram para nós subir aquele morro do Anhangava. Quem já ouviu falar do morro do Anhangava, né? Chegando lá no topo assim, tem uma rocha enorme, irmão, mas é uma rocha tremenda. E no dia que eu fui lá com os irmãos, estava uma chuva, estava um frio, não foi o nosso dia de sorte, para ver o lindo mar de nuvens, né? Na verdade foi uma falta de sorte, no aspecto do tempo. Mas o que eu achei interessante é que estava soprando aquele vento forte, gelado, aquele frio, aquela chuva. Mas nós estávamos tranquilos, sabe por quê? Nós estávamos em cima da rocha. Aleluia. Era um lugar seguro, estava lá, na rocha. Irmãos, dá trabalho para ter uma vida espiritual estável. Pergunta qualquer irmão que atravessou os anos e ainda hoje está firme no Senhor, qual é o segredo dele? Ele vai te falar, é a mesma coisa, é o arroz e o feijão. É ler a Bíblia, jejuar, orar, congregar, participar da ceia. Então assim, não tem uma unção especial? Não tem. Não tem um mistério misterioso, como disse um irmão há dias atrás? Não tem. É o básico, é abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia. É abrir a sua boca e orar. Ó, o irmão Lauro está ali, ó, levantando o joelho. É dobrar o joelho na presença de Deus e buscar ao Senhor, irmãos. Não tem outro segredo. A gente está lá, né, irmão Diácono Danilo, no grupo dos obreiros da sede, 3 horas da manhã está lá o pastor Osmar, vamos orar, irmãos. Segunda-feira está lá o pastor Osmar, vamos orar. Terça-feira, vamos orar. Quarta-feira, vamos orar. Quinta-feira, vamos orar. Sexta-feira, vamos orar. Sábado, vamos orar. Domingo, vamos orar. Feriado, vamos orar. Aleluia, sabe o que é isso, irmãos? É cavando bem fundo, até chegar no alicerce, até chegar na rocha. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí pode vir, irmão, a luta, pode vir o vento, pode vir a batalha, pode vir a tempestade, mas você permanece firme na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 49, mas o que não ouve e não pratica, porque olha aqui, a obediência também faz parte dessa vida alicerçada, né? Tem que ouvir a palavra e praticar, obedecer a palavra. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto, porque, irmãos, a luta ela bate com força na nossa vida. Bate com força. Eu até hoje não me esqueço de um dia que nós estávamos aqui na vigília e um irmão passou uma revelação de Deus para mim, mas eu achei até interessante a forma como ele falou. Ele falou bem assim, irmão, entra em jejum e em oração, porque o tapa da onda vai ser forte. Né? Então tem luta que é assim, irmãos, é como um tapa da onda. Quem já foi no mar e levou aquele tapa da onda, né? Então às vezes o tapa da onda vem com ímpeto a corrente, e a Bíblia diz que logo caiu, ou seja, rapidamente caiu. Não deu nem tempo, irmãos. Foi muito rápido.
são crentes de pouca duração. E diz a Bíblia, e foi grande a ruína daquela casa. Quantas pessoas estão vivendo uma grande ruína espiritual, porque não edificaram a sua casa em Cristo. Entra ano e sai ano, e você está vivendo na igreja como um verdadeiro Simão, um volátil, sem nenhuma estabilidade espiritual, sem nenhuma segurança da sua fé, sem nenhuma firmeza em Cristo. Isto vale, meus amados irmãos, não só para a nossa vida espiritual, mas também para todas as áreas da nossa vida, né? Eu vejo várias pessoas jovens aqui, novas. Há dias atrás eu estava conversando com a moça da igreja, e ela falou bem assim, que a chefe dela no trabalho disse que uma das coisas mais difíceis nessa geração mais juvenil de hoje, sabe o que é? Encontrar pessoas estáveis, que entrem no trabalho e permaneçam. Olha que coisa. Então você vê que não é só na igreja, até na própria vida comum, a pessoa não consegue se manter ali, às vezes nem o tempo da experiência, no mesmo trabalho, no mesmo emprego, porque acha que é difícil demais ter aquela disciplina de levantar cedo e trabalhar todo dia, fazer aquelas mesmas coisas aparentemente chatas, não é assim? É difícil. Isso vale para a nossa vida conjugal, para o casamento, porque, irmãos, muita gente acha que o casamento não tem dificuldade, né? Pergunte os casais felizes da igreja se eles não passaram lutas, se eles não passaram prova. É claro que passaram. Vieram as torrentes e deram com ímpeto para derrubar, para separar, para destruir, mas os irmãos venceram a luta e permanecem firmes servindo a Deus. Então o segredo é só um, meus irmãos, é colocar os alicerces em Jesus. Se você quer ser estável como uma rocha, você precisa estar firme em Cristo, que é a rocha inabalável dos séculos. Firmado em mim, o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje, firmado em mim a rocha eternal, assim jamais o crente cai. Quem recebe a palavra diz amém, meus irmãos.